dá, tem outro, sabe? Aí eu mostrei para ele, olha aqui o que eu fiz e tal, o que você acha? Ah, isso não se faz. Pessoal, não sei como é que ficou nem o áudio, nem a filmagem da GoPro. Espero que tenha ficado boa, que eu tenha conseguido utilizar na introdução. Se não, bem-vindo. Essa daqui é uma nova introdução. Eu estou a caminho da Deer Experience e são 7h50 agora. Eu chego mais ou menos em 20 minutos. Saio um pouquinho mais tarde do que eu previ, vou atrasar um pouquinho. Mas tranquilo, estou dentro do horário imaginado. E é isso, tá? Esse vídeo aqui é um vlogzinho, tá? Então é só pra mostrar mais ou menos como foi o evento. Eu não tô sendo patrocinado, tá? Então isso aqui não é publicidade. Eu vou falar o que eu vi, o que eu senti e também mostrar um pouquinho de como é o evento lá dentro, tá? Não sei quanto eu vou poder filmar, mas com certeza os amigos, os convidados ali do pessoal, eu posso mostrar, os expositores que eu tenho mais contato, enfim. Vai ser isso daí. Não sei muito bem o que esperar do evento. Tô indo em busca de conhecimento, obviamente, mas também de novos contatos, conhecer mais gente, alguns empresários que talvez não frequentem a Fenninger ou a Tecnogold, enfim. Vamos ver como é que vai ser. Espero que esse vídeo tenha ficado bom também, para conseguir ter alguma introdução aqui no vlog, beleza? Mas é isso, eu tô indo agora para lá, já tô no caminho. Radar de velocidade à frente. Não deveria estar gravando, mas é o que deu para fazer, não deu para gravar antes. Fui! Errei o caminho, acabei andando um pouquinho mais do que eu precisava, mas tudo bem, estou chegando, faltam uns 5 minutos ou menos. Pessoal, videozinho bem rápido, só para registrar aqui a minha chegada em casa. O evento foi super divertido, foi bem legal. Encontrar pessoas que eu só conhecia pela rede social
É uma experiência super diferente, realmente, poder conversar sobre vários assuntos aleatórios, tirar dúvidas ao vivo, conversar sobre muitos temas, né? Então foi ótimo. O Thiago e o Rodrigo, que organizaram o evento, foram super simpáticos, me receberam super bem. A gente já se conhecia, porém não tinha intimidade, então foi uma conversa super legal que a gente teve também. Vocês vão ver no final aí, a gente tirou algumas fotos, a gente tem alguns registros que eu vou deixar adicionado ali no fim do vídeo, do vlogzinho. Mas enfim, já viram algumas imagens de como foi tudo isso. Muitos palestrantes, eu acabei até anotando aqui os nomes para não esquecer de ninguém, né? Teve o Francisco Manuel, Mariana Penteado, Silvia Machado, Marley Noleto, o Chiquinho da 3M, a Eliane Copricila da Solução 3D, Felipe Carlos, Maurício Gaiotti e Emiliano e Alfeu. Eu não vou me estender aqui, depois eu faço um apanhado geral de tudo que aconteceu. Realmente é um videozinho bem rápido, só porque eu preciso tomar um banho e trocar de roupa. Galera, 10, evento muito bacana, muito gostoso. Tamo junto, até amanhã tem mais, fui! E aí pessoal, segundo dia hoje, domingão, tomando um café aqui pra acordar, são 7 da manhã exatamente. E eu tenho 5 a 10 minutos pra sair de casa. Ontem foi bem puxado porque é cansativo o evento e é bem longe da minha casa. Eu acabei chegando por volta das 8 horas da noite, 8h20 se eu não me engano. Acabei me atrasando um pouquinho, são 7h20 agora, eu tô saindo de casa e eu vou contar pra vocês um pouquinho melhor de como foi ontem lá no carro. Tô indo agora pro carro com uma sensação de que eu tô esquecendo alguma coisa. Não vou voltar, inclusive vou aproveitar que tem um mercadinho aqui no meu prédio e vou pegar um energético pra melhorar esse astral aqui. Tá difícil, domingão, cansado. Pessoal, vou aproveitar que tá um pouquinho tranquilo aqui. Eu estou ainda no meu bairro, não cheguei nas avenidas. Então, falar rapidamente de como foi o dia ontem, já que o vídeo que eu gravei ontem está imprestável. Basicamente, um ambiente muito bacana, gostei bastante, muita gente importante da área, pessoas que a gente só vê pelas redes sociais, né? Ter a oportunidade de conversar um pouquinho ao vivo, então foi realmente muito produtivo. E a melhor parte desses eventos é justamente encontrar esse pessoal, sabe? Eu trabalho sozinho, às vezes eu tenho algumas reuniões presenciais, mas não é sempre. Então ter o contato com essas pessoas, né, que estão mais presentes, não só nas redes sociais, mas também em outros clientes, envolvidos em outras tarefas, outros projetos, é muito importante para mim. Então eu não ia no evento, tá? Eu tinha recebido um convite, mas aí no final não deu certo. Inclusive agradeço quem tentou me ajudar e me colocar dentro da feira. Depois eu conto um pouquinho melhor sobre isso. Então, como eu decidi de última hora, não tinha mais convite, não tinha mais ingresso. No final eles abriram uma exceção, me deram um descontinho ainda. Então, valeu pessoal. Eu sei que o evento está bem cheio, né? Então eu tenho certeza que vocês se esforçaram. Falando um pouquinho do evento, sem me aprofundar muito, sem expressar opiniões. Ontem a gente assistiu muitas palestras, tá? Eu acredito que tenham sido 7 ou 8, mas vocês viram aí, eu deixei o nome de todo mundo que participou no vídeo. Foi bacana, tá? A gente acaba aprendendo sempre um pouquinho. Algumas delas foram um pouquinho maiores do que eu imagino que seja o ideal. Achei que eles acabaram abordando alguns temas de maneira muito ampla e em certo momento perdeu a atenção do público. Mas isso é apenas um detalhe, né? A única questão que eu tenho para comentar a princípio é que eu senti mais falta do networking, né? De ter o aproveitamento do espaço em comum para a gente interagir, trocar informação, trocar cartão, trocar ideias, né? Ouvir os expositores com calma, conversar um pouquinho com todos eles. Então foi uma primeira impressão que eu tive. Vamos ver como é que vai ser hoje. Talvez o primeiro dia tenha sido mais de conhecimento, né, de palestras mesmo, e esse segundo vai ser um pouquinho diferente. Mas é isso, foi isso que eu percebi no primeiro dia. No final do vídeo eu vou colocar todas as minhas considerações em relação ao evento em si. Agradecer mais uma vez aí o Thiago e o Rodrigo pela receptividade, eles foram super simpáticos comigo, a gente não se conhecia, aliás a gente já se conhecia ao vivo, mas nunca tinha conversado de verdade. E ontem eles pararam, conversaram ali no cafezinho 1 hora, depois no final também tiramos uma foto, conversamos um pouquinho sobre o evento, enfim, foi bem bacana, tá? Valeu aí galera, e é isso, espero conhecer mais gente hoje e também pegar um pouquinho mais de conhecimento, que hoje tem umas palestras mais legais, tá? De empresários conhecidos do ramo, eu vou trazer para vocês depois.
eu tava seguindo normalmente aqui pelo caminho que eu fiz ontem, quando eu me deparo com algumas áreas fechadas. Eu esqueci que de domingo São Paulo fecha em alguns lugares, né? Acesso para o público fazer caminhada, andar de bicicleta, etc. E eu simplesmente esqueci disso. Aí eu estou tendo que fazer uma volta extra aqui só por causa disso. E agora eu vou parar um pouco de gravar porque eu vou ter que usar o Waze. Fiz uma pausa estratégica aqui, uma quadra antes do evento, só para trocar de camisa, porque ontem eu tive que me trocar na frente de todo mundo. E é isso, deu 8 horas agora, tô chegando no evento. Mas aquilo me fascinou, achei super interessante. Era um anel composto de 2 anéis iguais, que você podia usar um em cada dedo, você podia usar os 2 no mesmo dedo, em várias posições, em justaposição ou em contraposição, e eu achei que isso dava àquele objeto um interesse. E o meu processo criativo sempre foi de mostrar para as pessoas algo que elas nunca tivessem visto. Fantástico, né? Toda vez que surgem novas tecnologias, ficamos todos encantados com a novidade e com a possibilidade. Mas para mim, essa questão de tecnologia é apenas uma ferramenta. Eu digo que é uma ferramenta igual uma lima, uma serra. Imagina quem inventou a serra, na época que inventou, ia revolucionar, ia fazer isso e aquilo. Vocês têm Instagram, acho que todo mundo aqui tem Instagram, né? Às vezes aparecem coisas feitas por inteligência artificial, e você olha e diz assim, isso foi feito por inteligência artificial. Uma coisa fria, uma coisa que peca por pouca humanidade, né? É muito perfeita. Às vezes é linda, né? Às vezes é engraçada, tem de tudo, né? Mas eu digo lá no meu ateliê, para as minhas assistentes, eu digo, olha, não esqueçam o papel e o lápis, porque é muito importante. Não esqueçam de visitar a oficina e ver como as joias são feitas, porque nada substitui isso. Nada substitui. Tecnologia para produzir? Sim, para produzir, é ótimo. Mas para a criação, para mim, não me serve muito, sabe? Porque eu gosto de mexer no material e explorar ele. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, porque são coisas que acontecem na tua vida sem você perceber. Quando eu comecei a fazer joia,
eu trabalhava na banca, aconteciam coisas assim que eu ficava bem distraído com elas. Uma vez eu estava esquentando uma chapa de ouro e, conforme eu esquentava, eu via que o maçarico tocava nessa chapa de ouro e as cores que formavam na chapa de ouro eram lindíssimas. E elas iam mudando à medida que eu mexia o maçarico, elas mudavam de lado, mudavam de cor, e eu achava isso fascinante. Um dia, de tanto achar fascinante, eu, sem querer, fundi a peça. A chapa começou a borbulhar. E eu fiquei assim meio assustado. E depois que eu botei no branquimento e vi, gente, eu achei uma textura maravilhosa, maravilhosa. Mas eu tinha uma história dos antigos que diziam que você, se desse muito fogo numa chapa de ouro, você poderia estragar a liga. Aquilo ficou na minha cabeça. Poxa, estragar a liga? Como é que é estragar a liga? Ah, está calor demais, o cobre evapora. O que seria isso, né? E eu fiquei, mas eu achei a textura linda. Eu fiz os testes com a pedra, né? Na época eu estudava pedra, né? Fiz os testes na pedra, dava 18, dava 18, dava 18, dava 18. Bom, então não estraguei a liga. Resolvi fazer, né? E fiz uma joia que fez muito sucesso. Porque essa textura, que eu chamo lá de ouro fervido, né? Tem borbulha e tem várias bolinhas, assim, parece uma joia ancestral, parece uma joia arqueológica, né? Eu fiz uma joia de grande sucesso. E uma vez, nessa época, eu tinha um humorista que trabalhava para mim, que era suíço, formado na escola suíça, a escola mais alta de Zurique, a escola mais alta de joalheria. Você estuda 5 anos, se forma, dá nó em pingo d'água, de ouro, sabe? Aí eu mostrei para ele, olha aqui o que eu fiz e tal, o que você acha? Ah, isso não se faz. Aí eu fiquei mais grilado ainda, né? Isso não se faz. Mas eu achei bonito, eu testava lá na 18 e resolvi fazer. Né? Anos mais tarde, vendo um livro de técnicas em metal, uma verdadeira enciclopédia de técnicas em metal, eu vi essa técnica mencionada no livro. Fabergé fazia caixas com essa textura. Né? Aí eu disse, tá vendo? A gente às vezes vai estudar e dizem que a gente não deve fazer. Eu não sou contra o estudo, não. Né? Eu estudei muito mais por ser autodidata do que se eu tivesse feito um curso de design ou de design e tal. Porque eu aprendi com os meus próprios erros. E os teus erros são os que mais te ensinam. Pessoal, hoje não é o dia seguinte do evento, hoje já é dia 4 de maio, passou-se mais de uma semana já. Eu gostaria de ter gravado isso na segunda passada com as informações mais frescas, né, a memória fresca, mas infelizmente eu tive algumas questões particulares. Se você me acompanha na rede social já está sabendo do que aconteceu, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, bagunçou toda a agenda, a programação das entregas dos projetos, a gravação que eu faria aqui, a edição e etc. Então, me poupei, tá? Tanto durante a semana quanto no feriado agora. Então vamos lá, vou seguir agora com... o segundo dia do evento. Pessoal, o segundo dia teve um roteiro muito parecido com o do primeiro. Então, chegamos por volta das 8 horas, 8h10, conversamos ali no hall do hotel.
e tivemos um contato com os expositores, com os colegas, enfim, entramos por volta das 8h40 para assistir às palestras, por volta das 9 horas começou o evento. E as primeiras palestras foram sobre tecnologia e sobre marketing, e inclusive um destaque muito especial, que eu adorei a palestra da Ana Lebear. Eu não conheci o trabalho dela, fiquei muito animado para conhecer um pouco mais, inclusive me pareceu uma pessoa muito interessante para trazer aqui no Projetando e Conversando. Se você gosta dessa ideia, deixa um comentário aí, daí eu apresento isso para ela e isso vira argumento para que ela venha também conhecer nosso trabalho. E ainda pela manhã teve um talk muito interessante com o Antônio Bernardo, o Pedro Youssef e o Maurício Okubo. Eles abordaram diversos assuntos, mas prioritariamente sobre criatividade e desenvolvimento de novas coleções, novos projetos. E é muito interessante como os três abordam esse tema, né, de criatividade de maneiras tão distintas. O Maurício ele já tem um olhar mais para o administrativo, ele não é a criação da empresa. Então, o foco dele é em desenhos que vão performar dentro da empresa dele de uma maneira assertiva, que vão agradar desde os clientes antigos, como chamar novos clientes. E ele, por estar com essa parte mais administrativa, já não tem tanto envolvimento. E o Pedro já aborda de uma maneira totalmente diferente, né? Ele trabalha com projetos exclusivos para clientes específicos, então ele tem uma conversa mais íntima com o cliente dele, entendendo a necessidade, entendendo o momento que o cliente dele está passando, o que pode servir de inspiração, por exemplo, numa história de uma aliança, como começou esse relacionamento, alguma viagem que marcou a vida deles, enfim, uma coisa mais íntima mesmo para fazer algo bem exclusivo, bem único. E o Antônio Bernardo já tem aquela maneira mais lúdica de criar, né? Então, por mais que ele tenha diversas experiências no setor, com experiências pessoais, de viagens, de exposições, de arte, de livros e etc., ele fala mesmo, ele assume que ele cria por ele. Aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele vai transmitindo numa massinha, num arame, numa folha de papel, isso vai começa a virar a inspiração e a peça vai nascendo. Então é uma maneira muito mais lúdica, experimental de criar uma peça, né, uma joia. Inclusive para mim foi uma aula assistir ele falando isso tudo, porque eu já ouvi as histórias dele contadas por outras pessoas, e ouvir pessoalmente é outra coisa, né, no ritmo dele, e é impressionante como ele te prende a atenção, a gente fica focado e querendo ouvir cada palavra que sai da boca daquele homem. Então foi uma sensação incrível que eu não queria que acabasse nunca mais, tanto que o talk que ia durar provavelmente 1h30 durou mais de 2 horas, então foi realmente um bate-papo muito legal e que foi muito bem conduzido, inclusive as perguntas ficaram praticamente só para o público, e isso deu mais intimidade para a gente também e um interesse mútuo entre as pessoas e os convidados. Terminado esse talk, a gente foi para o almoço. Infelizmente eu acabei não tirando nenhuma foto nem com o Antônio, nem com o Pedro, nem com o Maurício, mas tudo bem, faz parte, a gente tinha que correr ali para conseguir comer e voltar para terminar as palestras. E logo depois do almoço, a gente teve as palestras do William, da cravação de A a Z, da Richelle, que falou de vitrine, e também do Dejaí e da Patrícia. Eles são da Invicta Joalheria. E, gente, que casal massa de assistir, assim, um jeito divertido. Eu não conhecia o trabalho deles. Sugiro que acompanhem também, porque eles são muito divertidos. Eles fazem live mostrando o passo a passo da construção da joia. E eles mostram todos os erros que eles cometem. Então, quando eles especificam errado, quando eles dão um problema na entrega, quando eles têm um problema de fundição, quando eles têm o filhinho deles correndo pelo espaço derrubando tudo, enfim. Achei muito divertido o trabalho deles, eles têm um astral muito bom, então acompanha o casal que vale muito a pena. E na sequência a gente foi para um coffee. No coffee eu acabei estendendo a conversa lá com algumas pessoas, né, inclusive com o Sr. João, um grande mestre aí para mim, e o papo foi tão bom que a gente acabou avançando o tempo da última palestra, então eu perdi a última palestra, eu nem sei quem foi que terminou o evento, mas enfim, eu consegui acompanhar praticamente todas as palestras no tempo integral, né, e foi ótimo o evento em relação a isso. Agora eu vou dar um pouquinho das minhas considerações aqui a respeito do evento em si. Pessoal, agora eu vou expressar um pouquinho da minha opinião sobre o evento e de uma maneira muito sincera, tá? Esse vídeo, como vocês sabem, não está sendo patrocinado por eles, eu acabei pagando pelo meu convite, a Priscila da Solução 3D tentou me ajudar junto com a Eliânia, assim como também o pessoal da eGold, o Igor e o Odemar tentaram me colocar dentro do evento de alguma maneira, mas eu acabei precisando comprar o convite e tá tudo bem. Inclusive, pessoal, muito obrigado pelo esforço de vocês, tá? Muito grato por tudo isso. Agora sim, vamos lá. Sobre o espaço em si. O espaço das palestras achei ótimo, coube todo mundo. Tiveram algumas pessoas que ficaram de pé, mas eu não sei se eram
pagantes ou os próprios expositores que estavam ali ao redor. Pelo pouco que eu reconheci, eram os expositores, a maior parte deles. A respeito do hall de entrada, né, onde os expositores estavam, eu achei muito pequeno tanto para a socialização quanto para a própria exposição em si. Dificultou, eu acho, que tanto o networking quanto também a desenvoltura dos expositores. Mas acredito que eles tenham sim se esforçado bastante para que desse tudo certo, mas alguns expositores acabaram ficando muito escondidos, porque ele tinha uma escada que separava ali o meio, e eles ficavam ali atrás. O espaço do coffee também achei muito pequeno e apertado. Não que a gente estivesse lá para comer e beber, não, mas a gente estava lá para socializar, então faltou espaço para isso. Agora, falando das palestras, eu gostei de quase todas. Muitas pessoas que subiram no palco eu não conhecia, tanto a empresa quanto a pessoa. Algumas pessoas se destacaram, e entre elas o Chiquinho da 3M, sempre sucesso. A Solução 3D com a Eliane e a Priscila, que apresentaram bastante coisa sobre modelagem 3D usando inteligência artificial, inclusive apresentaram um vídeo delas apresentando a palestra, totalmente feita em inteligência artificial, ficou muito legal. Terceiro destaque, para mim, a Ana Lebear, para mim foi, aliás, o maior destaque tirando o talk. Um outro destaque que eu queria trazer é justamente o casal Patrícia e Dejair, que eles trouxeram um jeito muito simples na apresentação dele, mas muito cativante, muito simpáticos, eu adorei a palestra deles, e a simplicidade ganhou todo mundo, assim, todo mundo estava rindo muito com eles. Em relação ao talk, eu não tenho absolutamente nada para dizer, foi incrível, foi uma verdadeira aula que a gente teve ali. Então, Pedro, Maurício e Antônio deram um show ali na frente. O Antônio eu acompanho há muitos anos, o Pedro é uma pessoa que eu acompanho mais recente. O Maurício, eu já tive algum contato com ele no passado, né, porque eu já tive um contato com a Júlio Cubo, mas acabou não indo muito para frente. Mas sim, eu tenho uma admiração incrível pela empresa deles. Então foi uma verdadeira aula que eu tive ali, foi incrível ouvir os três falando sobre criatividade e desenvolvimento de peças novas. E é isso, sobre o talk foi tudo muito perfeito, foi muito bom. O tempo, inclusive, eu achei que foi até curto, por tanto que a gente queria ver esses três conversando. Bom, agora chegou a parte mais chata, aquilo que eu queria falar de negativo do evento. E não veja com maus olhos, tá? Falando de uma maneira bem crítica para que isso evolua e melhore, porque eu realmente gostei muito do evento. Eu particularmente senti uma coisa, e expus para alguns colegas ali próximos, que foi em relação à falta de tempo para socializarmos. Eu estava vendo lá muita gente que eu só vi pela internet, que eu só conversei, troquei mensagem, então a chance de eu cumprimentar ela já estava difícil. Conversar mais a fundo, entender como a gente pode se ajudar, criar uma parceria, criar intimidade, esse tempo ficou muito curto, tá? Então, é muito legal a gente ter palestras o tempo todo, sim, é legal, é conhecimento, mas ao mesmo tempo, deveria-se ter mais tempo, por exemplo, no coffee, ou então, na entrada, ter um coffee também, onde as pessoas não precisassem se preocupar em tomar café em casa, e já tomam café socializando, seria fundamental, fundamental não. Seria muito bom se a gente tivesse mais desse tempo disponível, tá? E acredito que os próprios expositores também ganhariam com isso, tendo mais tempo e mais disponibilidade para atender todo mundo. Uma segunda crítica construtiva que eu tenho para trazer aqui para vocês é a respeito dos temas das palestras, porque os palestrantes eram basicamente os expositores, principalmente no primeiro dia de evento. E aí eu acho que as temáticas estavam muito fracas, né? Eu acredito que muito do que a gente está vendo nas apresentações estavam muito focados na venda ou do serviço ou dos produtos dos expositores. E essa crítica não é para a organização do evento, e sim para os próprios expositores. Uma palestra bem feita, ela precisa trazer primeiro de tudo conteúdo, tá? E com esse conteúdo, automaticamente você gera desejo na plateia, e a plateia vai até o seu expositor para entender mais sobre o assunto. Em alguns casos ali, eles estavam simplesmente ofertando o serviço, ofertando as máquinas. Não que todos tenham feito isso, tá? Não vou dar nome aos bois, mas eu senti isso, e o pouco que eu conversei ali com os meus colegas, eles disseram a mesma coisa. Pessoal, o que eu tinha para trazer do evento é isso. Não desliguem ainda, tem um finalzinho com o Antônio contando uma história muito boa, mas eu queria agradecer mais uma vez a todos que tentaram me ajudar a conseguir o convite do evento, assim como também ao Rodrigo e o Thiago pela organização do evento. Foram muito simpáticos, solícitos, a gente conversou rapidamente, mas com certeza haverão mais papos aqui, inclusive chamem eles aqui nos comentários para que eles venham também no podcast para a gente conversar com eles. Gente, parabéns pelo evento, foi incrível. Eu acho que tem alguns pontos de melhoria sim, mas de modo geral foi um final de semana muito agradável,
de muito contato, de muita conversa, então extremamente positivo. E eu também não poderia deixar de agradecer o pessoal da iGold, que me mandou fotos, me mandou vídeos, me aguentaram nos almoços, me recepcionaram ali quando eu cheguei, guardaram lugar para mim na palestra junto com o Davi. Então, galera, vocês foram demais, muito, muito, muito obrigado, tá? Sigam eles, tá? Vocês já viram o bate-papo com eles aqui, mas eles são ainda mais incríveis pessoalmente. Galera, acho que é isso, fiquem agora com o Antônio. Se você ainda não me segue, siga aqui o canal, deixa o like, deixa o comentário se você gostou, e deixa nos comentários também o que você gostaria que eu chamasse no Projetando e Conversando nos próximos dias, tá bom? Galera, valeu, vejo vocês em breve, fui! E quando eu comecei a fazer as peças com as minhas próprias mãos, aí a minha criatividade deu um salto. Mas não só a criatividade, a identidade. Porque aí eu podia botar a minha marca naquela peça. E isso transformou muito a minha vida, o trabalho, tudo. Agora, o Pedro falou uma coisa também que eu acho interessante. Eu sempre gostei de arte e design. Isso desde pequeno. O design, porque eu acho que o design tem uma função. E eu gostava de ver o objeto e entender que ele cumpria uma função com eficiência. Além disso, ele podia ser bonito, interessante, podia ter vários aspectos. E o outro aspecto é o da arte. A arte pelo mistério que a arte tem. Né? A gente vê, às vezes, algumas obras de arte e a gente não sabe muito bem o que aquilo é, mesmo que aquilo toque o nosso coração. Então, esses dois elementos sempre estão presentes na minha cabeça. Eu também visito exposições, gosto muito de arte, escultura, pintura, poesia, música. Isso faz parte da minha vida. Agora, eu não me inspiro de fora para dentro. Eu me inspiro de dentro para fora. Ou seja, as últimas joias que eu fiz vão me inspirar a fazer as próximas. Eu não gosto de usar a palavra coleção, porque eu não tenho um tema. Eu estou continuamente produzindo, criando. Então, eu só chamo de coleção porque o mercado exige. Né? Mas em vez de fazer joia para o Dia das Mães, eu vou dizer as joias de maio, as joias que eu reuni nos últimos 6 meses e essas que eu vou apresentar. Mas, evidentemente, que a gente tem que falar que é uma coleção, porque senão o público não entende. Então, essa criação é contínua. E é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu não sei responder essa pergunta. Eu nunca pensei sobre isso. Eu estava aqui pensando o que seria uma coisa que eu gostaria que ultrapassasse a minha vida, né? E eu me lembrei das joias do Burle Marx. Então, hoje, quando a gente vê uma joia do Burle Marx, a gente fala, isso é uma joia do Burle Marx. Né? Eu não sei se isso é muito egóico da minha parte, mas eu acho que seria legal se no futuro alguém dissesse, isso é uma joia do Antônio Bernardo. Né? Mas isso é um pouco egóico também. Sim, mas com a sua passagem as pessoas tendem a esquecer. Né? Então, mas o Burle Marx não está esquecido até hoje. Né? Isso é uma parte. Agora, assim, o que deixar da minha pessoa, eu acho que é a maneira como eu sempre agi na minha vida, com honestidade, comprometimento, né? Identidade, são essas coisas que a gente faz na vida, né? Que são exemplos para outras pessoas. Então, o que eu posso fazer é ser eu mesmo, né? E espero que isso, um dia meu neto diga, o vovô... O vovô era assim, o vovô não sei o que e tal. Isso para mim já é suficiente. E se eu inspirar outras gerações, que bom. Mas eu não tenho essa pretensão.